Você já percebeu que alguns dos maiores problemas da velhice não chegam fazendo barulho? Eles não aparecem de um dia para o outro, nem sempre começam com uma dor forte, uma queda ou um diagnóstico assustador. Muitas vezes, eles começam em silêncio, um esquecimento pequeno que parece normal, uma rigidez ao levantar da cadeira, um intestino preso que vai sendo empurrado com remédios e desculpas. E quando a pessoa passa dos 70, esses 3 sinais podem parecer apenas coisas da idade, mas podem afetar profundamente a autonomia, a disposição, o humor, a memória, a mobilidade e a qualidade de vida. O problema é que muita gente só presta atenção quando a situação já está atrapalhando a rotina. Quando o idoso começa a esquecer compromissos, evita caminhar porque o corpo está duro, ou passa dias desconfortável por causa do intestino preso. Mas o corpo costuma avisar antes. O cérebro, os músculos, as articulações e o intestino não trabalham separados. Eles fazem parte de um mesmo sistema, e quando um começa a falhar, os outros também podem sentir. Neste vídeo, nós vamos falar sobre os 3 maiores problemas silenciosos da velhice: demência, rigidez muscular e articular, e intestino preso. E mais importante, vamos entender 3 alimentos extremamente poderosos que podem auxiliar nessas áreas do corpo de forma simples, prática e natural. Não como milagre, mas como escolhas diárias que podem ajudar o idoso a envelhecer com mais clareza mental, mais movimento, mais conforto intestinal, mais longevidade e mais independência. Porque depois dos 70, cuidar da alimentação não é apenas comer melhor. É proteger a própria vida por dentro, antes que o silêncio do corpo vire um pedido de socorro. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa com carinho. Se esse tema já fez você lembrar de alguém, ou se você mesmo já sentiu que a memória, o corpo ou o intestino começaram a mudar com o passar dos anos, deixa sua curtida neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais idosos, familiares e cuidadores que talvez estejam tratando esses sinais como coisa normal da idade, sem perceber que eles podem afetar a autonomia, a longevidade e a qualidade de vida. E eu também quero muito ler sua experiência nos comentários. Comente aqui qual desses 3 problemas mais preocupa você: memória, rigidez ou intestino preso. Às vezes, uma simples palavra nos comentários mostra que muita gente está passando pela mesma coisa em silêncio. E se você valoriza conteúdo sobre idosos, terceira idade, alimentação saudável, longevidade, saúde do cérebro, mobilidade, intestino e qualidade de vida depois dos 70, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é pensado para ajudar você a envelhecer com mais consciência, mais independência e mais cuidado por dentro e por fora. O primeiro ponto que precisamos entender é que os 3 maiores problemas silenciosos da velhice quase nunca começam parecendo perigosos. Um pequeno esquecimento aqui, uma dificuldade para levantar da cadeira ali, alguns dias de intestino preso acolá. Tudo parece separado, tudo parece comum, tudo parece apenas coisa da idade. Mas depois dos 70, esses sinais podem estar roubando algo muito maior: a autonomia. A demência começa quando a mente perde clareza aos poucos. A rigidez muscular e articular começa quando o corpo evita movimento sem perceber. E o intestino preso começa quando o organismo fica mais lento, pesado e desconfortável. O problema é que muitos idosos só procuram ajuda quando a rotina já foi afetada. Quando esquecem mais, caminham menos, sentem mais dor, dormem pior e vivem com menos disposição. Se esse alerta fez sentido para você, depois comente a palavra atenção, porque o corpo do idoso quase sempre avisa em silêncio antes de pedir socorro de verdade. O segundo ponto que precisa ficar claro é que cérebro, músculos, articulações e intestino não envelhecem como partes isoladas. Depois dos 70, tudo conversa dentro do corpo. Quando o intestino fica preso, a pessoa pode sentir peso, irritação, sono ruim e até menos disposição. Quando o corpo fica rígido, o idoso se movimenta menos, circula menos, perde força e começa a evitar atividades simples. E quando a mente começa a falhar, a rotina inteira fica mais vulnerável. Esquece remédio, esquece água, esquece alimentação, esquece movimento. Por isso, falar de alimentação saudável na terceira idade não é falar apenas de comida. É falar de memória, mobilidade, intestino, longevidade e independência. Os alimentos certos podem ajudar o corpo a funcionar melhor como um sistema, reduzindo inflamação, favorecendo nutrientes e apoiando a digestão. Se isso fez sentido, depois comente conexão, porque agora vamos entrar no primeiro alimento poderoso para o cérebro. O terceiro ponto é o primeiro alimento poderoso para ajudar o cérebro depois dos 70, a sardinha. E talvez muita gente subestime esse alimento simples, barato e comum, mas ele pode ser um grande aliado da saúde cerebral na terceira idade.
A sardinha é rica em ômega 3, proteínas e nutrientes importantes que ajudam o corpo a combater inflamações e a manter melhor funcionamento das células. Quando falamos de demência, esquecimento e perda de clareza mental, não estamos dizendo que um alimento cura esse problema. Mas estamos falando de escolhas diárias que podem apoiar a memória, a circulação e a proteção do cérebro. Pense em um idoso que começa esquecendo pequenos nomes, horários, remédios ou compromissos. Aos poucos, isso assusta a família e ameaça a autonomia. Inserir alimentos como sardinha na rotina, junto com acompanhamento médico, sono, movimento e hidratação, pode ser uma forma simples de cuidar da mente antes que o silêncio avance. Se esse alimento surpreendeu você, depois comente cérebro. O quarto ponto é o alimento poderoso para ajudar na rigidez muscular e articular depois dos 70, o azeite de oliva extra virgem. E aqui muita gente se surpreende, porque quando pensa em corpo duro, articulação travada e dor ao levantar, logo imagina apenas remédio, pomada ou repouso. Mas a alimentação também pode influenciar a inflamação silenciosa que pesa sobre músculos e articulações na terceira idade. O azeite extra virgem, usado com equilíbrio, é rico em gorduras boas e compostos antioxidantes que ajudam a apoiar o corpo contra processos inflamatórios. Isso não significa que ele substitui tratamento, fisioterapia ou orientação médica. Mas pode ser um aliado diário para quem quer envelhecer com mais mobilidade, menos rigidez e mais independência. Pense no idoso que evita caminhar porque sente o corpo travado pela manhã. Cada passo perdido diminui força, equilíbrio e confiança. Se esse alimento fez sentido para você, depois comente movimento, porque agora vamos falar do terceiro problema silencioso. O quinto ponto é o alimento poderoso para auxiliar o intestino preso depois dos 70, a ameixa. E aqui não estamos falando apenas de ir ao banheiro com mais facilidade. Na terceira idade, o intestino preso pode afetar o humor, o sono, o apetite, a barriga, a disposição e até a vontade de se movimentar. Muitos idosos passam dias sentindo peso, desconforto e inchaço, mas tratam isso como algo normal da velhice. A ameixa, especialmente por conter fibras e compostos naturais que favorecem o trânsito intestinal, pode ser uma aliada simples quando usada com equilíbrio, junto com água e uma rotina alimentar adequada. Mas existe um detalhe importante: fibra sem hidratação pode piorar o desconforto. Por isso, não basta comer o alimento certo, é preciso criar um ambiente para o intestino funcionar melhor. Se esse tema falou com você, depois comente intestino, porque agora vamos entender como usar esses 3 alimentos com sabedoria depois dos 70. O sexto ponto é entender como usar esses 3 alimentos com sabedoria depois dos 70. Porque sardinha, azeite de oliva extra virgem e ameixa podem ser aliados importantes, mas não funcionam como mágica isolada. O que fortalece o cérebro, o corpo e o intestino é a constância. A sardinha pode entrar algumas vezes na semana, ajudando na saúde cerebral e na memória. O azeite pode ser usado em pequenas quantidades nas refeições, apoiando músculos, articulações e inflamação silenciosa. A ameixa pode auxiliar o intestino preso, mas precisa vir junto com água, movimento e rotina. Depois dos 70, a alimentação saudável não é exagero, é proteção da autonomia, da longevidade e da qualidade de vida. E sempre que houver doenças, remédios, diabetes, pressão alta ou restrições, o ideal é conversar com um profissional de saúde. Se esse vídeo fez sentido para você, depois comente "Eu cuido da minha saúde", porque pequenas escolhas diárias podem proteger grandes partes da sua vida. E se você chegou até aqui, é porque esse assunto tocou você de alguma forma. Talvez você tenha lembrado de alguém da família, talvez tenha reconhecido algum sinal no próprio corpo, ou talvez tenha percebido que memória, rigidez e intestino preso não devem ser ignorados depois dos 70. Então, se você quer continuar recebendo conteúdo sobre idosos, terceira idade, longevidade, alimentação saudável, saúde do cérebro, mobilidade e qualidade de vida, inscreva-se no canal agora. Aqui, cada vídeo é pensado para ajudar você a envelhecer com mais consciência, mais independência e mais cuidado. Deixe também o seu like, porque isso ajuda esta mensagem a chegar a mais idosos, familiares e cuidadores que precisam entender que pequenas escolhas diárias podem proteger grandes partes da vida. E eu quero te pedir uma coisa bem específica. Comente "Eu cuido da minha saúde" se essa mensagem falou com você, ou comente memória, movimento e intestino se você quer proteger essas 3 áreas depois dos 70. E quando terminar aqui, assista ao próximo vídeo que está na tela, porque ele pode te ajudar a continuar cuidando da sua saúde, da sua autonomia e da sua longevidade com ainda mais sabedoria.